Barba para o Cohen e para o Yahudi. Shiur, lição. Yahudi ou Yehudi, né? Porque a gente pode usar as vogais A ou E, né? Ou, como falamos aqui no Nordeste, né? né? Mas foi neste negocinho, né? Foi neste detalhe que utilizam, inclusive, para esconder o nome do grande rei, né? São macetes, né? Bizus, né? Negativos, inclusive, né? Para técnicas, são técnicas para esconder o nome do grande rei Yahweh Elohim de Sevaot, Yahweh Elohim dos exércitos, o grande rei Yahweh Elohim Israel, o grande rei Yahweh Elohim de Israel. Hagedol Hamelech Yahweh Elohim Tsevaot, Hagedol Hamelech Yahweh Elohim HaIsrael. Baruch Shem. Então vamos à lição, ou vamos ao estudo, ok? Barba para o Cohen e para o Yahudi. Shiur, lição. De antemão, né? Shalom Aleichem, né? Shalom a todos. Barba para o Cohen e para o Yahudi. Shiur. Temos aqui 4 referências e concordâncias escriturais, portanto, 4 provas, né, escriturais, não é? Nos Ketuvim, Kedoshim, escritos sagrados, não é? QRCE, 4 referências e concordâncias escriturais. Malchat Torá, né? Rainha Torá, o Pentateuco, né? São os 5 primeiros livros da Escritura Sagrada. Referência escritural, Sefer Vaikra, livro de Levítico 19, 27, 28, 30 e 31. Sefer Vaikra, livro de Levítico, capítulo 19, versos ou versículos 27, 28, 30 e 31. Concorda escrituralmente, né, a concordância escritural, Sefer Vaikra, livro de Levítico 21, 5. Shabbat erehi shelcha loha shana erehi shelcha riboni Yahu Elohim. Ou Shabbat erehi shelcha loha shana erehi shelcha Adonai Yahu Elohim. Sábado lunisolar do calendário lunisolar do soberano Yahweh Elohim. Repetição de Torot, né? Leis diversas, barba, corte de cabelo e tatuagem. Então vamos lá. Se não leiamos, não é? Leiamos então. Não cortareis o cabelo arredondado, o canto da vossa cabeça, nem desfigurareis os cantos da vossa barba. Não fareis tatuagens na vossa carne pelos vossos mortos, não fareis tatuagens na vossa carne pelos mortos, nem no vosso corpo imprimireis qualquer tatuagem. Eu sou Yahweh, olha só. Aí a pessoa, não, mas a tatuagem é para morto e tal. Não, mas aqui, olha. Nem no vosso corpo imprimireis qualquer tatuagem. Eu sou Yahweh. Ani Yahweh, ou Yahweh. Baruch Hashem. Então, vamos voltar aqui para o 27. Olha, não cortareis o cabelo arredondado, né? Nos cantos da vossa cabeça. Ora, nem desfigurareis os cantos da vossa barba. Vamos falar um pouco aqui, para não perder o foco, né? Esse cabelo, como diz a história, né? O crente tem que ser um crente quadrado, não é? Então, o nosso corte de cabelo atrás, na nuca, não pode ser redondo, porque assim cortavam os romanos, né? E aqui está em Torá, está Betorá, né? Não cortareis o cabelo arredondado. Eu acho muito bonito. Eu vou tomar a liberdade de citar o nome de um ator, né?
Eu não vou dizer o nome da emissora da televisão, tá certo? Mas o ator Tony Ramos, né, que ele sempre gostou, né, é um elogio, ok? É o cabelo muito bonito, arredondado atrás, né, muito bonito, né? Mas acontece que é proibido por Torá. Baruch Hashem. Então estou deixando bem clarozinho, né? E não desfigurareis os cantos da vossa barba. Olha só. A barba, a gente não pode mexer em nada, nada na barba, nada, nada. Apenas aparar o bigode. Bigode não é barba, tá certo? Cavanhaque é barba, mas bigode não. Então, bigode a gente, por uma questão higiênica, né? Quer se alimentar, beber algo, então apenas apara o bigode na parte de baixo, para que ele não cubra os lábios, tá bom? Apenas isso, e não se mexe em mais nada da barba. Baruch Hashem. Não fareis tatuagens na vossa carne pelos mortos, nem no vosso corpo imprimireis qualquer tatuagem. Ani Yarro, eu sou Yarro. Não precisa falar mais nada, porque Hadevar Yarro Elohim, Tsevaot, né, a palavra de Yarro Elohim dos exércitos fala por si só. Continuando, versículo 30. Guardareis meus shabatotes, sábados, e o meu santuário. Reverenciareis, eu sou Yarro. Olha só, guardareis os meus shabatotes, sábados, e o meu santuário reverenciareis. Ani Yarro, ou Erriarro, ou ainda eu sou Yarro. Baruch Hashem. Então, olha só. Guardareis meus shabatot, sábados. Olha só. O shabat, né, o sábado, é um só. E ele não é semanal, certo? Ele não é fixo. Este shabat semanal, shabat fixo, não é? Das semanas fixas, é o shabat gregoriano, é o shabat romano, é o shabat de Roma. Meus amados ahim, meus amados irmãos, se eu pudesse eu guardava, mas aquilo que o grande rei nos ensina, nós temos que ensinar. Baruch Hashem, eu vejo grandes homens de Elohim, lamentavelmente não estou autorizado a citar nomes, né, mas que realmente não guardam o grande Shabat da Terra plana, né? O grande Shabat de Elohim, o grande Shabat do grande rei, né? Então o Shabat é o Shabat relativo, ou o Shabat que se aplica ao calendário lunisolar, tá certo? O Shabat é o Shabat do calendário lunisolar. Portanto, evidentemente, é o Shabat lunisolar. Mas não precisa especificar Shabat lunisolar, pois o Shabat é um só pode haver um. Um é o seu nome, tá certo? Um nos criou. Um é o seu Shabat, uma é a sua doutrina Kedosh, uma são as suas Torot Kedoshim, as suas leis sagradas. Só existe um caminho, um derer, tá certo? Quero observar para os amados Ahim e Haverot, irmãos e irmãs, que podem procurar, não vão achar uma doutrina tão completa como a doutrina empreendida, né, ou empreendida pela Sinagoga Beit Israel, né, congregação Casa de Israel, no bom hebraico, né, Beit Knesset, Beit Yahu Elohim, não é? Congregação Casa de Yahu Elohim, Beit Knesset, Beit Yahu Elohim, não vão encontrar, tá certo? Ou ainda, Beit Knesset, Beit Yahu Elohim Tsevaot, sinagoga Beit Yahu Elohim Tsevaot, ou congregação Casa de Yahu Elohim dos Exércitos, ou ainda Beit Knesset, Beit Yahu Elohim HaIsrael, sinagoga Beit Yahu Elohim HaIsrael, congregação Casa de Yahu Elohim de Israel, né? Repetindo, porque o grande rei, ele tem a sua assinatura, né? A sua assinatura é, Yahu Elohim, tá certo? Por vezes
Tsevaot, por vezes, Israel, por vezes dos exércitos, por vezes de Israel, né? Mas sempre Yahweh Elohim, sempre Adonai Yahweh Elohim, sempre o soberano Yahweh Elohim, tá bom? É bom usarmos o termo soberano antes, né? Que são das raízes Adeni, Adonai, ou Riboni, Ribonai, né? Soberano, soberano nosso, nosso soberano, soberano. Ou, por exemplo, né? Hagedol Hamelech Yahweh Elohim, Tsevaot, Hagedol Hamelech Yahweh Elohim, HaYisrael. Ou o grande rei Yahweh Elohim dos exércitos, o grande rei Yahweh Elohim de Israel. Baruch Hashem, num bom português, né? O soberano Yahweh Elohim, ou Adonai Yahweh Elohim. Este é o seu Shem, este é o seu nome, Baruch Hashem. Então guardareis os meus Shabbatot, sábados, e o meu santuário reverenciareis. Ani Yahweh. Erriarro, eu sou Yarro. Erriarro, Ani Yarro, eu sou Yarro. No bom português, verso ou versículo 31. Não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros. Não os buscareis para não ficardes contaminados por eles. Erriarro, Ani Yarro. Eu sou Yahweh, vosso Elohim. Sefer Vaikra, livro de Levítico 21:5, em plena Malchat Torá, Torot, leis relativas à barba dos Koanim, sacerdotes. 5. Não farão os Koanim, sacerdotes, calva na cabeça, não repararão os cantos da barba, nem farão lacerações na sua carne. Ani Yahweh, eu sou Yahweh. Baruch Hashem, Yahweh. Aleluia, louvado seja Yahweh. Hu kevod, ou honra, hu rodu, ou gratidão, hu tiferet, ou formosura. Baruch Hashem. Então, olha só. Isso não é só para os Koanim, porque está escrito no Sefer Giliana, no livro das Revelações, em extensão Torá, extensão de Torá. Nós somos reis e sacerdotes, então tanto vale para o Cohen como para o Yehudi. Baruch Hashem, para o Yehudi e para o Cohen, né? Le Cohen, para o sacerdote, para o rabino, para o Orochi, para Aroshi, para o Oroer, não é? Para o Moré, para o Herzam, para o Sechem, para os Sechanim, para os Sechanim, para os Herzanim, né? Enfim, para músicos, para tudo, não é? Para os Talmidim, né? Para discípulos, para tudo. Para todos os Yahudim, Yahudim no singular, no plural, ou Yahudi no singular, desculpem, não é? Povo de Yahweh, para o povo de Yahweh, que são os judeus nazarenos espalhados, né? Como diz no popular, nos 4 cantos da terra, né? Baruch Hashem, depois da diáspora, que são os judeus messiânicos, os Yahudim Notzirim. Estes são os verdadeiros Yahudim. Estes são o verdadeiro povo de Yahweh. Baruch Hashem é o verdadeiro povo Yahudi, o verdadeiro povo de Yahweh. Baruch Hashem, 144 mil, né? Alguns podem achar pouco, né? Mas para você achar um judeu nazareno de qualidade é difícil, meus amados ahim, meus amados irmãos. Então, bom, continuando.
No Sefer Shemuel Bet, né, livro de 2 Samuel 10, 1 a 19, né, a vitória de David, né, Hanetzah Hadawid, ou Hanetzah Dawid, a vitória de Davi sobre os sírios e amonitas. Barba é honra para os Yahudim, povo de Yarro. Se não leamos, não é? 2 Samuel 10, de 1 a 19. Leamos. Podem acompanhar em suas beitim, casas. Pesquisem, confiram, não é? Se não é escritural, vimos a prova da Malcha Torá, de Rainha Torá. Agora vamos para Taná, não é? A escritura hebraica, não é conhecida como antiga aliança, Baruch Hashem. Leamos. Depois disto morreu Hameler, o rei dos amonitas, né? E o seu filho, seu Ben-Hanum, reinou em seu lugar. Então disse Davi, usarei de benevolência para com Hanum, Ben-Naas, né? Como seu pai usou de benevolência para comigo, Davi, pois enviou os seus servos para consolar acerca de seu pai. E foram os servos, né, de David, os Avadim David, né, servos de Davi, Avadim David, Haeretz, né, os servos de Davi, a terra dos amonitas. Né? Então disseram Hanassim, os príncipes dos amonitas, a seu senhor, Hanum, pensas porventura que foi para honrar teu pai, David ou Davi, te enviou consoladores, não te enviou antes os seus servos para reconhecerem esta cidade, para a espiarem, a fim de transtorná-la. Pelo que Hanum tornou os servos de Davi, né, David, rapou-lhes metade da barba, cortou-lhes metade dos vestidos até as nádegas e os despediu. Quando isso foi dito a Davi, né, David, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneiras envergonhados, né, e mandou dizer, deixa-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltarei. Vendo, pois, os amonitas que haviam feito abomináveis para com Davi, enviaram e alugaram dos sírios de Bet-Reob e dos sírios e de Bet-Reob, dos sírios de Sobá, 20.000 homens e 20.000 homens de infantaria, e do Meler, ou rei, né, Meca, né, do rei de Meca, 1.000 homens, e dos homens de Tobi, 12.000. Olha só, observando que é uma desonra, não é? Para o judeu você arrancar, cortar metade da barba, por favor, a barba é kedosh, a barba é sagrada. Eu não gosto nem de brincadeira relativa à barba, tá certo? Não é porque às vezes o casal brinca, não é? Mas na barba não, a barba é kedosh, não é? A barba é sagrada, meus amados ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. Vamos seguir. 7. E ouvindo David, verso 7, o versículo 7, e ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe, né, com todo o exército dos valentes, e saíram os amonitas e ordenaram a batalha à entrada da porta, mas os sírios de Zobá e de Reob, e os homens de Tob e de Maacá, né, como queira, ou Maacá, estavam à parte no campo, vendo, pois, Joabe, que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, escolheu alguns homens dentre a flor do exército de Israel e formou-os em linha contra os sírios e entregou o resto do povo ao seu Ahi, ou irmão, né? Ahi Absai, ou Ahi Absai, não é? Irmão Absai, ou irmão Absai, para que o formasse em linha contra os amonitas. E disse-lhe,
se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os amonitas forem mais fortes do que tu, eu irei em teu socorro. Tem bom ânimo e sejamos corajosos pelo nosso povo e pelas cidades de Eloheinu, não é do nosso Elohim, Eloheinu, não é do nosso Elohim, e faça Iarro o que bem lhe parecer. Então Joabe e o povo estava com ele, travaram a peleja contra os sírios e estes fugiram diante dele. E vendo os amonitas que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Absai e entraram na cidade. Então Joabe voltou dos amonitas e veio para Jerusalém, Jerusalém. Os sírios, vendo que tinham sido derrotados diante de Israel, trataram de refazer-se, e Hadadezer mandou que viessem os sírios que estavam da outra banda do rio, e eles vieram a Helam, tendo à sua frente Sobaque, Sartseva, né? Príncipe do exército de Hadadzer, né? Sartseva Hadadzer, né? Príncipe do exército de Hadadzer. Verso ao versículo 17, continuando, Davi, informado disto, ajuntou todo Israel e passando Raiarden, né, o Jordão, tem até um vinho kosher, né, muito bom, muito gostoso com esse nome, né, Iarden, né, Jordão, foi a Helam, e os sírios se puseram em ordem contra Davi, e pelejaram contra ele. 18. Os sírios, porém, fugiram de diante de Israel, e Davi, matou deles os homens de 700 carros, 40.000 homens de cavalaria, e feriu a Sobaque, general do exército, de sorte que ele morreu ali. 19. Vendo, pois, todos os Melechim, ou reis, né, os Savadim, Hadadzer, né, os servos de Hadadzer, que estavam derrotados diante de Israel, fizeram Shalom, fizeram paz com Israel e os serviram. E os sírios não ousaram mais socorrer os amonitas. Olha só, que interessante, não? Porque o Davi era um homem de guerra, não é? Inclusive, ele não pôde erguer, né, Habeit Hamikdash, não é o templo de Elohim, o templo, porque as suas mãos tinham muito sangue, era um homem valente, um homem de guerra, não é? Mas um homem de Elohim, tá certo? Para defender o nosso povo. Então, olha só, matou o nosso exército, o exército de Israel, né? Aliado do Brasil, observando também do United States of America, que assim continue, né? Oxalá que assim continue, Leolam Vaed, amém e amém, né? Que assim seja, né? Foram exterminados dos exércitos inimigos, né? 40.000 homens de cavalaria, né? Que foram mortos pelos nossos exércitos, Baruch Hashem, e 700 estavam em 700 carros, né? E vendo, pois, os reis, né? Servos de Hadadzer, que estavam derrotados diante de Israel, fizeram shalom, paz, né? Com Israel, né? Shalom com Israel, né? Paz com Israel, né? Shalom am Israel, né? Paz com Israel. E os serviram, e os sírios não ousaram mais socorrer os amonitas. Que interessante, né? Então vamos para outra referência, não é? Sefer Daivri Hayamin Aleph, né? Livro de Primeira Crônicas, né? Ou livro de Primeira Crônicas, 19, 1 a 19. Se não leiamos, Davi castiga Hameler, o rei dos amonitas, né? Por envergonhar os seus mensageiros, pois a barba é honra para o Yahudi.
Olha só, vou repetir esta frase, tá? Pois a barba é honra para os Yahudi. A barba é honra para os Yahudi, para o povo de Yahoo. Continuemos. Verso ou versículo 1, não é? Livro de 1 Crônicas, capítulo 19, do verso ou versículo 1 ao verso ou versículo 19. Verso ou versículo 1. Leamos. Aconteceu depois disto que Naás, Meler, rei dos Amonitas, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi, usarei de benevolência para com Hanum, Ben Naás, né? Filho de Naás, porque seu pai, né, seu Avi, usou de benevolência para... Tomar só uma aguinha aqui. Usou de benevolência é a melhor bebida do mundo, né? H2O, água, é a melhor bebida do mundo, meus amados Ahim, meus amados irmãos, irmãs em Yahushua. Vamos lá. Ahim e Haverot, ou Ahim e Achot, Haverim ve Haverot, Ahim ve Achot, ou Haverim ve Haverot, irmãos e irmãs, amigos e amigas, não é? Então, repetindo o verso 2, versículo 2. Então disse Davi, usarei de benevolência para com Hanum, filho de Naás, porque seu pai usou de benevolência para comigo, pelo que Davi, enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. Mas quando os servos de Davi chegaram à terra dos Amonitas, a Hanum, para o consolarem, assim os Nassim, né, Hanassim, os príncipes dos Amonitas, né, verso 3, a Hanum, pensas que Davi quer honrar o teu pai? Por que te mandou consoladores? Não vieram ter contigo os seus servos a esquadrinhar e transtornar e a espiar a terra, né? Haeretz, pelo que Hanum tornou os servos de Davi, né? Os Avadim David, os servos de Davi, e raspou-lhes a barba, e lhes cortou as vestes pelo meio até o alto das coxas, e os despediu. Então foram alguns e avisaram a Davi, ou David, né, acerca destes homens, pelo que ele mandou mensageiros ao seu encontro, pois estavam sobremaneira envergonhados. Disse Rameler, né? Disse o rei, ficai Beerichó, né? Em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Verso 6, vendo os amonitas que se tinham feito odiosos para com David, ou Davi, Hanum e os amonitas enviaram 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros de Mesopotâmia, de Aram, Macá e de Zobá. Versículo 7. E alugaram para si 32 carros, e o Meler, Macá, não é o rei de Macá, com sua gente, os quais vieram e acamparam diante Medeba, né, de Medeba. Também os amonitas se juntaram das suas cidades e vieram para a guerra. 8. Davi, quando soube disto, enviou Joabe, né, e Arruab, e todo o exército dos homens valentes. E os amonitas saíram e ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém, os Melechim, ou reis, que tinham vindo, se puseram à parte no campo. 10. Ora, quando Joabe viu que a batalha estava ordenada contra ele, pela frente e pela retaguarda, escolheu os melhores dentre os homens
Israel, os melhores dentre os homens de Israel, e os pôs em ordem contra os sírios. 11. E o resto do povo entregou na mão de Absai, seu Arri, ou irmão, e eles se puseram em ordem de batalha contra os amonitas. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os amonitas forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei a ti. Esforça-te, verso 13, e pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades reino do nosso Elohim, e faça Yahweh o que bem lhe aprouver. Versículo 14. Então se chegou Joabe e o povo que estava com ele diante dos sírios para a batalha, e estes fugiram de diante dele. Vendo, pois, que os amonitas e os sírios tinham fugido, vieram eles também adiante de Absai, Arri, ou o irmão de Joabe, e entraram na cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. 16. Ora, vendo que os sírios derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que haviam além do rio, e tinham por comandante Sofaque, Sartseva, príncipe do exército de Hadad-Zer. 17. E avisado disto, Davi ajuntou todo Kol Israel, todo o Israel, e passou, Hayarden, o Jordão, e indo ao encontro deles, ordenou contra eles a batalha, tendo David ordenado a batalha contra os sírios. Pelejaram estes contra ele. 18. Mas os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou deles os homens de 7.000 carros, não foi mais 700, agora foram 7.000 carros, ou carruagens, e 40.000 homens de infantaria. Olha só, 40.000 homens de infantaria. Matou também Sofaque, Sartseva, Sofaque, príncipe do exército, ou Sofaque Sartseva, ou Sofaque, príncipe do exército. 19. Vendo, pois, que os servos de Hadad-Zer, que tinham sido derrotados diante de Israel, fizeram shalom, fizeram shalom, David, fizeram paz com Davi, e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os amonitas. Que interessantes, não? Que interessante. Shalom Aleichem. Então, olha só, que coisa mais linda, não é? Estão aqui as referências, e as concordâncias escriturais, tá certo? Barba para o Cohen e para o Yahudim, Lecha Cohen ve Lecha Yahudim, barba para o Cohen e para o Yahudi, barba para o sacerdote e para o judeu, meus amados ahim, meus amados irmãos. Então temos aqui, as provas escriturais, as referências e concordâncias escriturais já supracitadas, e agora vamos dar uma olhadinha aqui numa coisa que eu falei, Só um minutinho, porque uma coisa é você falar, outra coisa é você provar, tá certo? Então estamos aqui provando escrituralmente, tá certo? O que estamos falando,
Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o seu grande nome, bendito seja, amém, amém. Uma coisa é você falar, né? E outra coisa é você provar. Estamos aqui provando, né? A luz, Hadevar Yahu, né? A luz, né? Haor Hadevar Yahu, né? A luz da palavra de Yahu. Yahu não é mentiroso, Yahu não é homem para que minta. Baruch Hashem, está escrito. Meus amados Ahim, meus amados irmãos. Olha aqui, ó. Como eu falei anteriores, Sefer Guiliana, livro do Apocalipse, ou livro das Revelações, capítulo 1, do verso ou versículo 6 ao verso ou versículo 8. Meus amados Ahim, meus amados irmãos. Apocalipse 1, 6 a 8. E nos fez reis e sacerdotes para Elohim, e seu pai, a ele, né? Kevod, né? Ou honra, Kevod vegevorá, né? Honra e poder para todos sempre. Kevod vegevorá, leolam vaed, amém. Né? Honra e força para todos sempre, amém. Verso 7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Sobre o nosso querido Cordeiro, o nosso Rei do Universo. 8, eu sou Ani Aleph Ve Hatav, né? Eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o último, né? Aleph Tav, é o grande rei, diz o soberano, né? Diz Adonai, diz o soberano, que é, que era e que há de vir, né? O Todo-Poderoso, né? El Shaddai, né? El Gibor, Elohim forte, Elohim poderoso, Elohim todo-poderoso, El onipotente, Baruch Hashem, Baruch Rabá. Então está aqui, meus amados Ahim, meus amados irmãos, Baruch Hashem, que coisa linda, não é? Então a gente, como diz no popular, né? Gosta de matar a cobra e mostrar o pau, tá certo? Matar a cobra e mostrar o pau, né? Então aqui as referências, ó. Repetindo, só para os Ahim. Irmãos e irmãs, tá certo? Plena Malcha Torá, em plena Rainha Torá, Sefer Vaikra, livro de Levítico, 19, ou capítulo 19, Levítico, capítulo 19, versos ou versículos 27, 28, 30 e 31. Concorda escrituralmente, Sefer Vaikra, livro de Levítico, 21, 5. Sefer Shemuel Bet, né? Livro de 2 Samuel, em plena Tanar, escritura hebraica, não é? 2 Samuel 10, 1 a 19. E no Sefer Drive Hayamin Aleph, né? Livro de 1 Crônicas,
19, 1 a 19. Também são referências e concordâncias escriturais. Baruch Hashem. Então, olha aí. Também temos em plena extensão Betorá, né? Extensão em Torá, extensão na Torá, ou extensão Torá, extensão de Torá, ou ainda extensão Hakedosh Torá, extensão de Sagrada Torá, né? Sefer Guiliana, livro do Apocalipse, ou livro das Revelações, capítulo 1, do verso ou versículo 6 ao verso ou versículo 8. Apocalipse 1, 6 a 8. Se não leiamos aqui na nossa escritura, não é? Sefer Guiliana, livro das Revelações, capítulo 1, verso ou versículo 6 ao verso ou versículo 8. Apocalipse 1, 6 a 8, né? No bom português, rasgando, né? Então, este livro é tão importante, Sefer Guiliana, que ele é chamado HaSefer, o livro. Tá? Se não leiamos, vamos ler aqui, ó. Do 1 ao 6, tá? Vamos ler. A revelação de Yahushua ao Messias, né? Yahushua HaMashiach, que Elohim deu para mostrar aos seus servos, né? Vadim, as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu malar, anjo, as notícias do seu servo Yahuchanan, ou Yohanan, é o mesmo significado, é o mesmo. Apocalipse 1:1. Apocalipse 1:2, o qual testificou a palavra de Elohim e do testemunho de Yahushua o Messias, né, Yahushua HaMashiach, que tudo quanto viu, né, de tudo quanto viu. Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras, né, Hadevarim, desta nevoá, desta profecia, nevoá ou nevoá. Podemos utilizar a vogal A ou E. E guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha, bem-aventurados bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem Devarim, as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E aqui está falando do Sefer Guiliana, meus amados Ahim. Bem-aventurados ou benditos, né? Baruch, abençoado, é aquele que lê este livro, entende, compreende este Sefer, né? Este livro, dedicação às 7 congregações judaicas nazarenas da Ásia. É assim, é a verdadeira escritura desta maneira, sem tirar e sem pôr. Saveá ha-kehilot shel ha-asiá, né? As 7 congregações da Ásia, né? Kehilot, não é igrejas, né? São sinagogas, né? Congregações, tá bom? Vamos ler agora do Apocalipse 1, de 4 a 8. E Yahuchanan, João, as 7 Kehilot e Ahudim Notzirim, as congregações judaicas nazarenas que estão na Ásia. Favor imerecido, né? Lorav Yachem ou Lorav Yachesed. Não é graça, é favor imerecido. Meus amados Ahim, meus amados irmãos, graça é outra coisa. A voz e Shalom, temos um estudo no canal. A voz, né? Veshalom, né?
e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos, né? Dos 7 Ruachim que estão diante do seu trono. 5, e da parte de Yahushua, o Messias, que é a fiel testemunha, né? O primogênito dos mortos, né? O Eliom, altíssimo dos Melechim. Olha só, Yahushua, né? É Eliom, é o altíssimo, né? Ou Eliom. Ou ainda El Elyon, altíssimo, significa altíssimo, né? Elohim altíssimo, El altíssimo, dos Melechim, Shel Haeretz, né? Reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, o sacrifício que o próprio Elohim fez por nós. Isso aqui é uma prova sobre a Elohut Gedol HaMashiach, né? A grande Elohimidade do Messias, né? Que Yahushua, né? O Messias é o próprio Elohim que aqui esteve para nos salvar, meus amados ahim, meus amados irmãos e irmãs. Né? Sefer Guiliana, livro do Apocalipse, 1:5. Leiamos agora do 6 ao 8, que é o que importa mais, né? Aqui relativo ao estudo. E nos fez reino, né? Koanim, nos fez um reino, né? Porque Hayahudim, né? Os judeus, né? Ou Israel, né? Não é só um país, né? Uma nação, é também um reino, né? Malchut, né? Malchutô, né? O seu reino, tá bom? Nos fez Koanim, sacerdotes para Elohim, seu Pai. A ele seja que vode ou honra, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Que Aleph Men Nun, né? Aleph, Kemetz Gedol Men e Nun, tá certo? Eis que vem Aleph Kemetz Men Sere Nun, ou seja, Aleph Kemetz Men Sere Nun Soft, né? Ou sem a pontuação, fica melhor, né? Para entender mais rápido e falar mais rápido. Aleph Men Nun, Amen, Amen, entendeu? Não é amém com um men no final, ou com um men soft, né? Com a letra M no final. M de Miriam, né? Não, certo? É um N, não é? No final, é um non, de não, tá vendo? Amém? Amém? Então, este é o nome, isto inclusive dá um shiur, só esse nome aí. Amém. Alguns chamam Omeim, também aceitamos. Outros chamam Ameim, aceitamos também. Outros chamam, não é assim seja, aceitamos. Outros chamam Amém mesmo, e aceitamos. Outros chamam Omnal, né? Omnal é um pouco estranho, mas a gente, para evitar churumelas, aceita. Mas o nome correto é Amen, Aleph Men Nun Soft, ok? Transpassaram a todas as tribos Haeretz da terra, se lamentarão sobre eles. Sim, Amen. Ani Aleph Vechatav, né? Ou Ani Aleph Anitav, né? Diz Hayahu Elohim, diz Yahu Elohim, aquele que é, que era e que há de vir. Rael Shaddai, Elohim Todo-Poderoso. Isso aqui está se aplicando a Yahushua, é ele que vai retornar. É o grande rei Messias, né? Que o nosso povo, lamentavelmente, não acredita, né? Acredita que ele ainda vai vir, né? A maioria, né? E os que acreditam ficam caladinhos, né? E ainda chamam pelo nome errado, né? De Yeshua, né? Yeshua é salvação, é um verbo, né? Mas, Rabino, já houve um personagem com o nome de Yeshua, é verdade, o Jeshua, né? Mas é aquilo que eu estou falando. O Yeshua significa salvação. Mas teve um personagem chamado Jeshua, né? Yeshua, né? Yud Shin Vav Aim, tá certo? Não.
Por fim, Yeshua, não é? Tá certo? Houve um personagem com o nome de Yeshua, mas o significado do nome é salvação. A pessoa botou o nome, né, da criança de salvação. Né? Qual o problema? Né? Já conheci pais que colocaram o nome da criança de maternidade. Agora vamos a uma comparação. Né? Nosso grande rei, né, que aqui esteve com o nome de Yahushua, se encontra quase 2.000 vezes, né, na Escritura Sagrada. E o nome Yeshua apenas 30 vezes. Então dá uma diferença de 1.970 vezes aproximadamente. Né? Então aqui, ó. Então o destaque aqui maior, né, para o Sefer Guiliana, Livro das Revelações, 1:6, e nos fez reino, Koanim, sacerdotes para Elohim, seu pai, e a ele seja que vode, honra, o domínio pelos séculos dos séculos, né? Leolam vaed, veleu lemei olamim, amém, ve amém, amém e amém. Então, Apocalipse 1:6, tá certo? Nos fez reis e sacerdotes, não é? Certo? Porque pertencemos ao Malchut Hashamayim, né? Ao reino do céu. Baruch Hashem, o Malchut Elohim, o reino de Elohim, Malchut Elohim, o reino de Elohim. Que coisa linda, não é? Meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs. E aqui, olha, para ser mais preciso, né? Vamos ver aqui, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Que eu não sei de cor tudo, né? Confesso. Porque não é fácil não, meus amados amigos. São muitas informações, né? Então, vamos lá. Olha, para ser mais preciso, deixa eu tomar uma aguinha aqui, já estamos encerrando. Gostaria de ter feito este vídeo, Shiur, em 30 minutos, né? Ou seja, meia hora, mas, lamentavelmente, estamos partindo para 1 hora, né? Porque a nossa ideia é encurtar o máximo, tá bom? Então, aqui, ó. Só observando, né? Que na Taná, né? Saindo um pouco do assunto, né? Betanar, né? Nataná, ou Entanar, Beit Yarro, né? A casa de Yarro tem 220 vezes, tá certo? 220 vezes na escritura hebraica, não é? Em toda a escritura sagrada, certo? Em toda a escritura sagrada, né? Betorá, né? Ou seja, na Torá, né? Este nome, né? Beit Yarro, né? Casa de Yarro, se encontra 3 vezes. 3 vezes, tá certo? 3 vezes. Então, nós temos aqui, certo? 3 mais 220, não é? Então, naturalmente, são 223 vezes em todos os Ketuvim, em toda a escritura sagrada. Baruch Hashem, 223 vezes. A gematria dá, por sinal, 2 mais 2, 4, e 4 mais 3, 7. Então dá 7, né? Olha só, a perfeição do grande rei Yahweh Elohim
no ser humano, né? Que o de humanos tem poucos, viu? Né? Que na realidade estaríamos mais para desumanos, né? Somos a pior espécie, né, que mata por prazer, né? Os animais, tubarão e todos mais, matam para se alimentar, né? O ser humano mata, é o único animal que mata por prazer, né? Lamentavelmente, né? E estas pragas, né, estas pestes perniciosas, essas doenças que estão aí, é apenas um puxão de orelha, é um ultimato, não é? Um convite ao arrependimento, não é nem um chá, não é nem um café pequeno do que vem por aí, meus amados arriam, meus amados irmãos, não é? Isto é um outro assunto, tá certo? Isto é um outro assunto, não é? Mas está escrito que um terço, tá certo, da humanidade realmente será extirpada pela espada de fogo do grande rei, né? Isto é um outro assunto. E temos as provas escriturais. Não é teoria de conspiração, não. Está na escritura sagrada. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, amém, amém. Então vamos lá. O termo Yeshua, não é? Yud Shem Vav Aim, tá certo? Ou Yud Tsere Shem, né, que tem um pontozinho diacrítico no lado superior direito, então não é Sim, e Sim Shem. Yud Tsere Shem Vav Shuruk Aim Patar, né? Yud Shem Vav Aim. Jeshua ou Yeshua encontra-se 30 vezes nas escrituras sagradas, né? O termo Yeshua, Jeshua, encontra-se 17 vezes em textos ou temas de capítulos. O termo Yeshua, Jeshua, encontra-se 30 vezes na escritura sagrada. Portanto, o termo Yeshua encontra-se nos livros de 1ª Crônicas, 2ª Crônicas, Esdras e Neemias, tá certo? Yeshua ou Jeshua, 30 vezes, diferente do termo Yahushua, que encontra-se literalmente 1970 vezes. O termo Yahushua encontra-se 1970 vezes na Escritura Sagrada. A diferença da quantidade de vezes entre o nome Yeshua, né, Jeshua e Yahushua é de 1940 vezes. Portanto, o termo Yahushua encontra-se 1970 vezes. Quer dizer, quase 2.000 vezes, né? Encontra-se quase 2.000 vezes de diferença, né? Então, 30 vezes para Yeshua é uma diferença obsoleta, né? Então, observando que Sefer Yahushua, né, o livro de Josué, não é Yehoshua, tá certo? O nome correto é Yahushua. Então, são provas totalmente escriturais, né? Está na Escritura Sagrada, está na Devariahu, está Betorá, né? Eu considero Torá toda a Escritura Sagrada, né? São as 3 rainhas, né? Hamal HaTorá, a rainha Torá, Hamal HaTaná, né? A rainha Taná, e Hamal Brit Hadashah, né? A rainha Brit Hadashah. A rainha Torá, a rainha Taná e a rainha Brit Hadashah. Brit Hadashah, que é a aliança consertada, a aliança renovada, a aliança restaurada. Tá certo? Conhecida equivocadamente pela nova aliança, né? Ou Novo Testamento, porque quando a gente diz Novo Testamento ou Nova Aliança, Nova Brit, né, dá a ideia de antiga Brit nova. Não, mas só pode haver uma. E esta uma foi quebrada, não é? Pelo nosso povo, lamentavelmente, e o grande rei esteve aqui pessoalmente com o seu infindo amor para nos salvar. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, não é? Depois vamos fazer aqui o estudo, não é? Um estudo escatológico, tá certo? Sobre, para não sair do assunto, não é? Sobre o extermínio de 1/3 da humanidade, né? Pela espada de fogo do grande rei. Baruch Hashem é um assunto escatológico, né?
ou é um assunto futurista, né, ou futurístico, né, das coisas que em breve, lamentavelmente, hão de acontecer. Meus amados Ahiam, meus amados irmãos, devemos buscar Elohim enquanto ainda podemos achá-lo, né? Tá certo? Baru Hashem, Baru Rabá, né? Devemos buscar Elohim enquanto podemos achá-lo. Esta é que é a grande verdade, meus amados Ahiam, meus amados irmãos e irmãs. Deixa eu me ver aqui. Buscar Elohim enquanto se pode achar. Se não leiamos, se não leiamos, meus amados Ahiam, meus amados irmãos, isso aqui consta no Sefer Yeshayahu, né? Só para encerrar aqui, tá certo? Sefer Yeshayahu. Livro de Isaías. Sefer Yeshayahu. Porque você falar é bom, mas provar é melhor. Baru Hashem, Baru Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, meu enviamento. Então, isso consta no Sefer Yeshayahu, livro de Isaías, 55. Vamos ver qual é o versículo, né? Pronto, achei. Sefer Yeshayahu, livro de Isaías, 55, 6. Buscai a Yahweh enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos ler o 7 também. Deixe o goi, né? O goi, o ímpio, o seu deré, o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se a Yahweh, que se compadecerá dele. E para Ha Eloheinu, né? Ve Lecha Eloheinu, né? E para o nosso Elohim, porque é generoso em perdoar. Baru Hashem, o grande rei Yahweh Elohim, não tem satisfação, tá certo? Na queda do goi, né? Na queda do goi, né? Na queda do ímpio, né? E nós devemos buscar a Yahweh enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, né? Para que ele nos livre das coisas vindouras, pois está escrito que o seu povo será livre, não é? Sefer Yeshayahu, não é? Livro de Isaías 55, 6 e 7. O convite, né? Hayeshua, né? O convite à salvação é para todos, né? Zelekol, né? Ou é para todos, né? O convite Hayeshua, Zelekol, o convite à salvação é para todos, meus amados Ahiam, meus amados irmãos. Então estamos aqui, olha, encerrando, tá certo?
este vídeo shiur, não é? Este vídeo estudo, este vídeo lição, não é? Barba para o Cohen e para o Yehudi. Shiur, lição, Baruch Hashem, que o grande rei Yahweh Elohim continue abençoando a todos, né? Recolhe, rica, abundante e poderosamente. B'Shem Yahushua, amém.